Muito bem, sejam bem-vindos a esse curso livre em teologia. Estamos aí na disciplina de evangelismo e missões. Nós já falamos sobre a parte A dessa aula 2. Agora nós entraremos na parte B da aula 2. É a mesma aula, a aula de número 2, porém dividida em duas partes, parte A e parte B, visto que é um assunto bastante abrangente, porque envolve, as bases bíblicas, conforme você tem aí na parte superior, as bases bíblicas para as missões e a evangelização. Então nós já falamos sobre a carência universal, o ser humano ele está numa situação realmente triste, uma situação, na verdade, de queda, Ele precisa de um Salvador, ele precisa do Evangelho que venha a transformar a sua vida, realmente ele precisa nascer de novo, então essa é a carência universal. E nós vimos também, alguns termos, nós conhecemos aí melhor alguns termos importantes, como evangelho, próprio evangelismo, evangelização. Diferenciamos missão e missões, missionário, missiologia, vimos a missão transcultural, conhecemos também sobre a grande comissão e, por fim, sobre a questão do projeto missionário. Lembrando que comentamos, na aula 2, a parte A da aula, nós comentamos que você não precisa ficar desesperado, ou muito preocupado de saber diferenciar exatamente cada um desses termos. Porém é importante que você saiba, porém é importante que nós tenhamos o conhecimento disso. Isso vai nos ajudar, certamente até mesmo na prática depois, ok? Mas vamos com calma, vamos aprendendo com calma, nós vamos entendendo melhor, absorvendo melhor essas coisas, tá ok? Então nós vimos o ponto 1, ponto 2, agora vamos então ao ponto 3, a nossa aula 2, parte B. Veja só então, Antigo Testamento, o Antigo Testamento agora. Israel e a chamada para ser luz às nações. Vamos olhar isso com mais atenção. Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decidiu usar homens para a execução dos seus planos. Se folhearmos a Bíblia, vamos encontrar Deus usando vidas para cumprir seus eternos propósitos, tanto no Antigo Testamento, com o povo de Israel, como no Novo Testamento, com a igreja. Então Deus usando pessoas para dar andamento aos seus eternos propósitos. Deus é realmente muito gracioso. Veja só, antes da queda do homem, letra A, veja só. Quando Deus estava criando o universo, decidiu formar o homem à sua imagem e semelhança. Depois disso, abençoou o homem e lhe deu a seguinte ordem: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Essa mesma ordem, só lembrando aqui, ela é dada também a Noé. É dada a Noé e a sua família. Lá em Gênesis capítulo de número 9, você vai ter esse mesmo mandamento, exatamente como Deus disse ali a Adão, de forma muito próxima, Deus também falou agora a Noé, porque com Noé você tem novamente agora um reinício da história humana. E assim como o Adão também caiu, pecou, assim o Noé também de certa forma pecou, mostrando assim que os homens precisam de um Salvador. É só apenas uma observação à parte, ok? Deus então abençoou o homem e deu a seguinte ordem: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Notem que Deus colocou sua imagem e semelhança no homem e ordenou-lhe que enchesse a terra. Fica claro, portanto, que Deus queria ver através do homem a sua glória espalhada por toda a terra. E essa é a ideia justamente, de se multiplicar, de encher a terra, produzir, gerar cultura. Isso é o conhecido em em alguns meios teológicos como mandato cultural, Mas sempre lembrando que o mandato cultural ele precisa ser acompanhado também do mandato espiritual, ou seja, os homens eles devem ir, devem avançar, devem construir cultura, devem se multiplicar para que a imagem de Deus seja propagada por toda a terra. O homem, porém, ele deve fazer isso confiante no Senhor, temendo ao Senhor, entregando sua vida nas mãos do Senhor, obedecendo a sua palavra. Então você tem um mandato cultural, que é mais ou menos essa ideia que você tem aí, mas esse mandato cultural ele precisa ser subjugado pelo mandato espiritual, Senão os homens produzem cultura, senão os homens eles avançam sobre a terra, mas isso acaba se tornando um ato pecaminoso. Então é necessário que os homens
Façam isso, porém, temendo o Senhor, confiando na palavra do Senhor, né? Obedecendo a sua palavra, certo? Então, antes da queda, antes da entrada do pecado, esse aqui é o plano de Deus, né? Esse aqui é aquilo que é estabelecido pelo Senhor, né? Observe, na letra B, na queda do homem, Deus prometeu a restauração em Cristo. Quando o homem pecou, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, tentaram, entre aspas, ser como Deus, então você tem ali o texto, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então nós temos aqui, na verdade, o primeiro anúncio, talvez, aí do Evangelho, nós já temos aqui, né? Quando o ser humano peca, então Deus já está aqui prometendo, fazendo uma promessa de restaurar, né? Restaurar todas as coisas. Observe um gráfico aí, já que vai nos ajudar. Deus prometeu que o descendente da mulher feriria a cabeça da serpente, referindo-se à vinda do Messias, que destruiu as obras de Satanás, o agente da queda, né? Por causa da entrada do pecado, toda a humanidade sofreu a consequência, que é a separação de Deus. Mas no mesmo instante, Deus prometeu a solução em Cristo. Então aí veja agora então esse gráfico que nós mencionamos. Você tem aqui o proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho, né? A primeira menção de Cristo, ou a Cristo, ao seu sofrimento na cruz e a sua vitória final, né? É o texto ali que nós acabamos de ler de Gênesis 3,15, né? E aí uma explicação disso, né? Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o teu descendente, né? O conflito espiritual entre as descendências da mulher, ou melhor, a descendência da mulher, Cristo, né? E a descendência da serpente, o diabo no caso, né? Então sempre esse conflito, né? A outra parte que diz, este te ferirá a cabeça, trata-se da destruição do poder do diabo na cruz. Lembre-se, Cristo venceu, né? Na cruz do Calvário e também ressuscitou. E aí você tem também o trecho que diz, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ferir o calcanhar, no caso, o sofrimento de Cristo, né? Então você tem aqui em Gênesis 3,15 o proto-evangelho, ou o primeiro anúncio do evangelho, né? Deus já está prometendo que viria um Redentor, viria um Salvador, viria alguém prometido por ele. E de fato veio, né? O Senhor Jesus. Gálatas 4, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai falar que quando chegou a plenitude do tempo, Deus então enviou o seu Filho, né? O momento exato da história, o momento estabelecido por Deus, o Senhor então enviou o seu Filho, né? Aqui nós estamos lá no início, né? Nós estamos lá no começo do plano redentivo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, né? Observe, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra através de Israel. Diz assim o texto de Gênesis 12, observe bem. Ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Vale lembrar, queridos irmãos, que Abraão não é por nascimento um hebreu, né? Não é um judeu, algo do tipo assim, ele não é um israelita, né? Ele sai de uma terra distante, na verdade, né? Embora ele vai se tornar o pai dessa nação, vamos dizer assim, né? E o pai de todos aqueles que creem, né? O pai na fé, entre aspas, essa é a ideia, né? Ora, disse o Senhor a Abraão, novamente, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu o bênção, ou seja, você é uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Todas as nações da terra. Observe que neste verso Deus está chamando Abraão para, através dele, formar a sua nação especial, com o fim de usá-la para abençoar os outros povos da terra. Deus organizou a nação de Israel com propósitos missionários. Essa é a ideia, meus irmãos. Olha aqui, Deus prometeu abençoar todas as famílias da terra através de Israel, né? Israel ser luz para as nações. Deus tinha então propósitos missionários em chamar essa nação de forma tão especial, né? Ele queria abençoar todas as nações e usaria para isto o povo de Israel.
Mas infelizmente eles não perceberam esse propósito. E se olharmos para as páginas da Bíblia que relatam a história dessa nação, verificaremos claramente a sua falha em não cumprir os propósitos de Deus, né? Isso foi algo bem recorrente, né? Volta e meia, então você tinha a nação de Israel voltando para o Senhor, e então em algum momento eles se afastavam dos caminhos do Senhor, e você vai encontrar isso muito bem também nos profetas, seja profetas maiores, profetas menores. Você tem sempre ali o profeta chamando a nação, todo o povo, líderes, né, para voltarem-se para Deus, né? O pastor Russell Shedd, num livro muito interessante, irmãos, fica aqui como indicação para vocês, chama-se Perspectivas no Movimento Cristão Mundial, edições Vida Nova, né? É um material que vai trabalhar aí com vários trechos de vários pastores, teólogos, missionários a nível mundial, né? Esse material aqui ele foi organizado pelo missiólogo chamado Ralph Winder, muito conhecido, um americano. E esse material aqui da Vida Nova você pode comprá-lo aí pela internet, e é um baita material aí para você na área de missiologia, evangelismo, tá certo? Então dentro deste material, veja o que diz agora já falecido o pastor Russell Shedd, né? Ele comenta que nessa passagem lá em Gênesis 12, né, que Deus fala a Abraão, nessa passagem temos uma dupla ordem. Quais são elas? Primeiro, saia da tua terra e sê tu uma bênção. Abraão deveria sair para ser uma bênção e ser abençoado. Nele o mundo inteiro, todos os lugares, tribos, povos e nações seriam abençoados. Cremos na palavra de Deus e que essa promessa, ainda não concretizada inteiramente, irá se cumprir. O Evangelho se espalhará a todas as nações da terra, né? Veja bem, não significa que cada indivíduo irá crer no Evangelho, mas o propósito de anunciar o Evangelho a todas as nações, este será cumprido, né? E uma ferramenta que tem sido muito utilizada hoje para esse fim é a própria internet, né? A passagem de Gênesis contém a promessa de que Deus há de abençoar Abraão. Todos querem as bênçãos de Deus. Corresponde ao abençoarei. Mas se entendemos mal a outra parte que exige essa reação, né? Seja tu uma bênção, se tu uma bênção para todas as nações, né, da terra, as coisas sairão erradas. Ou seja, o abençoarei, ele está ligado, né, primeiramente ao seja tu uma bênção, né? Veja só, a bênção da promessa está diretamente ligada à obediência à ordem de ser uma bênção. Não dá certo buscar a bênção sem querer ser uma bênção, né? Então, as coisas não podem ser invertidas, né? Observe, Russell Shedd é categórico ao dizer que todas as nações receberão as bênçãos prometidas a Abraão. A palavra de Deus não pode falhar, mas primeiro é essencial que Abraão e seus descendentes pela fé sejam uma bênção. Ou é inútil reivindicar bênçãos se não estamos abençoando os perdidos com a oferta do Evangelho. Então é importante, irmão, que nós sejamos uma bênção. E como vamos ser uma bênção? Quando nós apresentamos o Evangelho, quando nós apresentamos, né, a mensagem de salvação, a boa notícia, lembra? Mas lembre sempre de observar também as más notícias, né? Primeiro precisa partir das más notícias para que a boa notícia seja valorizada, né? Então nós somos uma bênção quando nós anunciamos, quando nós proclamamos esse Evangelho, né? Então é dessa forma, não pode ser invertido, né? Portanto, a bênção da salvação implica a responsabilidade de ser uma bênção, de compartilhar essa salvação com os que não têm acesso ao Evangelho, né? Então essa é a nossa grande tarefa, né? Veja só, Gênesis 50, 15 ao 21, o caso de José, por exemplo, veja. Está bem claro no texto que a bênção na vida de José, depois de muitas maldições, não deveria ser limitada a ele próprio. A grande bênção que recebeu teria de implicar a bênção de sua família e muitos milhares de vidas salvas, né, ou sendo salvas, né? Perceba que José foi muito abençoado pelo Senhor no Egito, mas aquilo tinha um propósito, meus irmãos, tinha um propósito missionário naquilo lá, né? A ideia, assim, a família de José seria abençoada, mas muitas vidas seriam salvas, né? E o nome do Senhor seria propagado. Então perceba sempre um propósito missionário, né? Deus está usando, né,
Deus está usando o seu povo para levar a mensagem de salvação adiante, né? A questão é, por que Deus tem abençoado a sua vida? Essa é uma pergunta que nós devemos tentar responder e saber entender isso melhor, né? Por que Deus tem abençoado a sua vida? A razão bíblica é a preservação de vidas para a eternidade na gloriosa presença de Deus. Se nos interessamos apenas em receber a bênção da salvação, sem passá-la adiante, estamos contrariando o propósito de Deus. Desprezamos assim a prioridade divina, né? É sempre importante eu refletir sobre isso, meu irmão, né? Sempre importante eu ter isso em mente, né? Deus de fato nos abençoou com a salvação, uma grande bênção por parte da sua grande misericórdia, mas eu preciso passar isso adiante, eu preciso levar isso adiante. Se eu não fizer, eu estou desprezando na verdade a prioridade de Deus. Deus levou o José lá para o Egito e o José mesmo vai falar isso. Deus me trouxe aqui para livrar uma nação, para livrar pessoas da fome, né? Livrar pessoas da morte, do desespero. E de certa forma o nome do Senhor foi engrandecido. A glória foi de Deus nesse processo. Então sempre é importante nós termos em mente, irmãos, Deus nos abençoa, mas nós precisamos levar isso adiante, levar a outros, né? Deuteronômio, por exemplo, 4, 5 ou 8, aí o caso, por exemplo, que envolve Moisés, né? Moisés aqui no sentido como líder, né, neste momento da nação. Aqui vemos a respeito das bênçãos decorrentes de ser o povo escolhido, levar a responsabilidade de abençoar as nações. Por isso, se Deus tem nos abençoado de alguma maneira especial, e se Ele nos tem dado conhecimento da verdade de Sua palavra, com o resultado de que podemos viver e morrer felizes, temos de levar a sério a ordem de levar isso a outros. Salmo 67, 1 e 2. Trata-se de uma oração para que Deus abençoe o seu povo, Israel no caso, a fim de que o restante do mundo possa vir a conhecer o verdadeiro Deus. Entoar este hino ajudou, no caso aqui o Salmo 67, entre outros, né? E também nos ajudou Israel a manter seu próprio chamado em vista. Qual a ideia? As bênçãos que receberam não foram apenas para si mesmos, mas também para os gentios, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra, né? Sempre está incluso no plano, melhor dizendo, de Deus, os gentios, né? As famílias da terra. Cada israelita fazia parte de uma grande história que se estendeu para além dos limites da sua própria vida ou até mesmo da sua própria terra, né? Essa mensagem ela foi adiante, né? Lembre-se inclusive o contexto que envolve o livro de Ruth, né? Você tem ali uma moabita, você tem ali uma gentia sendo alcançada pela graça de Deus, né? E aí isso levado certamente adiante também. Você tem o caso de Raabe, por exemplo, né? Uma meretriz. A graça de Deus a alcançou, né? E isso dá testemunho a outros povos. E você vai ver, inclusive, e aí veriam outros casos assim também, você vai ver isso depois até mesmo lá na genealogia de Jesus. Você vai ver sempre ali no meio pessoas, alguns casos, claro, gentios ali no meio. Então, a ideia justamente, o grande propósito, ele é missionário. O grande propósito é que o Evangelho, que a salvação de Deus, seja propagada a todas as nações da terra. Portanto, quando nós recebemos isso e não levamos isso adiante, irmãos, nós estamos, na verdade, de alguma forma, sendo usados para frear o propósito de Deus, que é tornar o seu nome engrandecido, que as pessoas venham a crer no seu Filho em toda a terra, né? Então é importante nós sempre lembrarmos disso, termos isso em mente, né? Êxodo 19, 5 e 6. Neste texto podemos ver que o povo de Israel tinha o ofício sacerdotal. Lá no Novo Testamento, a passagem de 1 Pedro vai falar sobre isso, né? A respeito disso, o pastor Edson Queiroz, neste livro aqui, ó, A Igreja Local em Missões, aqui em relação ao pastor Edson Queiroz, em alguns pontos nós discordaríamos atualmente dele, nós podemos conversar isso mais à parte. Nem tudo nós concordaríamos com o olhar teológico dele, mas na maioria sim, certamente, mas em alguns pontos nós teríamos aí algumas discordâncias. Mas esse livro aqui é um livro muito bom, um livro bastante antigo já, década de 90, né? A Igreja Local e Missões. Você provavelmente na internet você ainda consegue encontrar esse livro, muito bom, muito bem escrito, bem didático até mesmo. Então ele comenta o seguinte:
Veja que eles foram libertos, no caso a nação de Israel. Estamos neste ponto aqui, Israel é chamada para ser luz às nações, né? Deus prometeu abençoar as famílias da terra, né, por meio de Israel. Veja só, veja que eles foram libertos para assumirem a posição de povo especial, propriedade particular de Deus, né, santos ao Senhor. Mas tudo isto com o propósito de serem sacerdotes e ministrarem diante de outras nações. A função sacerdotal é de mediação entre Deus e os homens. E isto demonstra claramente a tarefa missionária do povo de Israel e exatamente nós vemos também a igreja. Nós vemos todo o povo de Deus, ele tem essa função sacerdotal, né? O sacerdote universal de todos os crentes, ou melhor, o sacerdócio universal de todos os crentes, né? Então é muito importante nós termos isso sempre em mente. Veja só, o teólogo Larry Pate, no seu livro aí, Missiologia, a missão transcultural da igreja, editora Vida, a editora Vida, eu já dou aqui algumas explicações, eu já aproveito no meio da aula e lhe dou às vezes breves notas explicativas, isso vai ajudar certamente na sua caminhada teológica. A editora Vida é uma, Edições Vida Nova ou Editora Vida Nova é outra, ok? Então, a Edições Vida Nova, o fundador dela foi o falecido pastor Russell Shedd. Eles seguem uma linha mais próxima à teologia reformada mesmo, eles são mais de linha reformada, né? A Edições Vida Nova. A editora Vida, ela já é um pouco mais aberta, ela já é mais multiteológica, digamos assim, certo? Então, editora, só para sabermos, entendermos essa separação. Editora Vida é uma boa editora também. Em alguns momentos você talvez deveria avaliar um pouquinho melhor as obras teológicas, mas tem muita coisa boa, Editora Vida, muito boa mesmo. E você tem Edições Vida Nova, ok? Então são duas editoras separadas, ok? Então o teólogo Larry Pate, nesse livro que está aí na tela, ele explica que Israel, na aliança mosaica, devia servir como imã espiritual. E a ideia aqui é uma missão centrípeta, ao contrário de centrífuga. A centrífuga ela faz no seu núcleo, né, a ideia, né, ali ela tem uma pressão, ali ela tem uma força central que coloca as coisas para fora, para o lado, né. Aqui, na verdade, é uma missão centrípeta, ou seja, as nações deveriam, né, olhar para a nação de Israel e ver o Deus de Israel. De certa forma, claro, a mensagem se espalha às nações, mas as nações deveriam fazer esse movimento, né, de vir e servir o Deus de Israel, o qual eles ouviram a mensagem e então agora eles deveriam passar a servir. Esse é o plano, né? Essa é a intenção, esse é o propósito em anunciar a mensagem, que as nações da terra, viessem e servissem o Deus de Israel, né? Veja só então, a missão centrípeta, de fora para dentro. Aí você tem essa imagem, né, que tenta ilustrar isso. Atrair para Deus os povos de outras nações. Os filhos de Israel deveriam ser sacerdotes santos, que revelassem Deus às nações e mediadores que as levassem a Deus, né? Melhor, levassem as nações a Deus, né? Então, revelar Deus às nações e o processo mediador, né, sacerdotal, de levar essas nações a Deus, né? Então, esse é o processo centrípeto, ou a missão centrípeta da nação de Israel, né? Deus tem propósitos missionários. Isso aqui é um ponto muito importante, meus irmãos, né? Os propósitos são sempre missionários, né? Espalhar o Evangelho sobre a face da terra. Novamente gostaríamos de citar o pastor Russell Shedd, que nos comenta algo de extrema importância. Aqui você vai ter uma sequência agora, uma citação bem longa, uma fala do pastor Russell Shedd, uma parte de um texto dele, é até bem longa, mas vamos aqui por partes, ok? Então a fala dele é de grande importância, meus irmãos, no ponto aqui que Deus tem propósitos missionários, né? Olha só, os irmãos sabem que a teologia predominante no Brasil é a chamada teologia da prosperidade. E quase certo que, veja, quem está falando isso aqui é Russell Shedd, e claro, concordamos absolutamente com ele. E quase certo que o pregador que conseguir convencer brasileiros, no caso evangélicos, até mesmo católicos, espíritas e mesmo pessoas sem religião, né? Essa oferta, né, teologia da prosperidade, né,
aquele que conseguir convencer os brasileiros, né, de que possui poder para liberar bênçãos como saúde, emprego, salário maior e paz na família, será bem-sucedido. Quem promete abençoar o povo material e socialmente está fadado ao sucesso, certamente, né? Contudo, veja bem, isso aqui é uma crítica, ok? A esse olhar, a esse contexto que envolve a teologia da prosperidade. Contudo, diz o pastor Russell Shedd, quero enfatizar que é uma distorção do Evangelho, pois não há interesse prioritário em ser luz aos outros. As promessas da antiga aliança que abençoaram Israel materialmente, meus irmãos, tinham o propósito de persuadir os povos a quê? A adorar e obedecer a Deus na totalidade de sua existência. Então o propósito era esse, por isso o propósito missionário, na verdade, né? Deus abençoou materialmente essa nação, Deus trabalhou, né? E aí todo um contexto até muitas vezes um contexto político, um contexto social, dentro de um contexto envolvendo o material, que as nações vissem o poder e a glória do Deus de Israel e passassem a crer nesse Deus, depositassem sua fé nesse Deus. Então Deus fazia isso com propósitos, na verdade, missionários, né? O Edson Queiroz, ele vai dizer o seguinte, né? Que Deus abençoava o povo de Israel com propósitos missionários. O salmista diz que recebemos as bênçãos do Senhor para que se conheça na terra o caminho e a salvação dele. Perceba? É bem objetivo, né? Warren Wiersbe também dentro disso, ele resume dizendo o seguinte: é importante destacar que Abraão, descendente de Sem, fundou, entre aspas, a nação hebraica. O Senhor prometeu abençoar, por meio de Abraão, todas as famílias da terra. Mais tarde, isso também foi detalhado pelo apóstolo Paulo em Romanos, né? É por intermédio de Israel que temos conhecimento do verdadeiro Deus, que nos foi dada a palavra de Deus, e temos o Salvador Jesus Cristo, que nasceu em Belém, da tribo de Judá. Portanto, quando o povo do Senhor recebia bênçãos, não se tratava simplesmente de conforto pessoal ou somente de uma demonstração do amor de Deus. Acima de tudo, havia o propósito missionário de Deus. Nós precisamos resgatar isso aqui, meus irmãos. Você que está ouvindo, se você já entende dessa forma, graças a Deus por isso, continue firme, continue por meio daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, continue a propagar o nome do Senhor e a salvação no Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos entender que as coisas que Deus nos dá, as coisas que pela sua infinita graça e misericórdia Ele nos dá, sim, são uma demonstração do seu amor, do seu cuidado para conosco, mas isso não é um fim em si mesmo. Na verdade, o propósito maior nisso é que nós levemos a mensagem de salvação adiante para que outras pessoas conheçam ao Senhor e assim mais pessoas sejam salvas pelo Evangelho. E assim mais pessoas na terra vão glorificar o nome do Senhor. Portanto, o propósito é sempre missionário, meus irmãos. Sempre o propósito é de propagação do reino de Deus, da mensagem de salvação, do Evangelho, do nome de Cristo, né? Isso é importante nós termos claro. Olha só, então vimos aqui, só voltando, concluindo aqui a parte 3, o tópico 3, melhor dizendo, Israel e a chamada para ser luz às nações, ok? Então Deus, com Israel, ele tinha propósitos missionários, tornar o seu nome conhecido entre as nações da terra, né? E Deus agia no meio disso tudo, às vezes trabalhando na parte material, na esfera política, na esfera social daquela nação, para que o nome do Senhor fosse conhecido e as nações da terra viessem adorar o Deus de Israel, certo? Então, propósitos missionários por meio da nação de Israel. Vamos agora ao tópico 4, partindo agora ao Novo Testamento. Então agora com a vinda do Senhor Jesus, né, o cumprimento, lembra o Evangelho, né, o cumprimento das promessas que Deus fez, o clímax desse cumprimento está na pessoa de Cristo, está no Senhor, no Filho de Deus. Então Jesus agora ele diz, eu sou a luz do mundo, né? Quem me conhece, quem crê em mim, não andará nas trevas, né? Então vamos agora dentro dessa perspectiva, saindo do Antigo para o Novo Testamento, o cumprimento, o clímax, né, do plano salvífico da parte de Deus. Veja só, a letra A, ajustando a nossa compreensão com os propósitos de Deus. É isso que precisamos agora então fazer.
O descaso para com a obrigação missionária, em razão do interesse voltado para esta vida, demonstra pouco compromisso com a vida vindoura. A busca pelo poder do Espírito como forma de obter alívio, conforto e bem-estar, em vez de testemunho e proclamação, está em desacordo com o propósito central de Deus. A teologia da prosperidade destaca o ter e não o ser. A lei da nova aliança deve ser interna, meus irmãos. Lembre-se, você tinha Deus abençoando a nação de Israel, já falamos disso, né? Já falamos isso agora há pouco mesmo. Ele tinha um propósito missionário, Israel ser luz às nações. Agora na nova aliança, tudo isso tem o seu cumprimento internamente agora. Veja o que diz lá Jeremias sobre a nova aliança que Deus faria, né? O profeta Jeremias 31:33, ele diz assim: Deus, usa o profeta para falar: esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, olha só, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Um texto muito marcante, né? Na mente e no coração, ou seja, nova aliança ela é interna, né? Agora você tem o cumprimento, lembre-se, o Senhor Jesus agora ele veio, ele é a luz do mundo, então sempre devemos ter isso em mente. Portanto, meus irmãos, não se avalia as coisas por esse paradigma aqui, mas se avalia na verdade por esse paradigma aqui. Não o ter, mas o ser. Deus, por sua graça e bondade, nos concede muitas coisas, como demonstração do seu carinho, do seu cuidado para conosco, né? Mas o ponto principal é que a lei do Senhor, o Evangelho esteja em nossa mente, em nosso coração, e esse Evangelho seja propagado. Isso não significa que você vai sair pela rua, né, gritando, né? Mas onde estivermos, né, com quem estivermos, quando Deus nos concede essa oportunidade, então de alguma forma, com sabedoria, cuidado, inteligência, né, com graça de Deus, ação do Espírito, nós devemos sempre estar então semeando e comunicando o Evangelho, porque esse é o propósito, na verdade, de Deus, né, em muitas vezes cuidar de nós para que a mensagem do Evangelho seja transmitida a outras pessoas. Não é a vontade de Deus que busquemos os benefícios do reino de Deus, não é da vontade que a gente busque só os benefícios, né, sem dar prioridade ao próprio reino de Deus. Russell Shedd faz um comentário que nos serve de alerta. E aqui é uma citação que eu me referi anteriormente do pastor Russell Shedd, uma citação que ele vai fazer aqui bem longa agora, mas muito importante. Ele já alertou ali no tópico 3 que nós vimos, sobre o perigo, a confusão que acontece por conta da teologia da prosperidade, uma interpretação equivocada da função de Deus na nação de Israel. Aplicando isso aos nossos dias, depende da forma com que isso for feito, vai gerar um monte de confusão e vai se cair numa teologia da prosperidade. Então, o alerta aqui vai nos ajudar a organizar isso, meus irmãos. O propósito missionário de Deus com a nação de Israel, agora a chegada do Messias, a chegada de Cristo, o clímax, o ponto central da história da redenção, o Senhor Jesus já veio, o Novo Testamento, agora na mente e no coração, ou seja, interno. Então esse comentário agora do pastor Russell Shedd, que eu vou mostrar a vocês, ele vai nos ajudar então a entender essa questão do Antigo Testamento para o Novo, esses detalhes, e nos ajuda a não confundirmos e não pegarmos essa parte do Antigo Testamento e deturparmos e criarmos de repente uma teologia da prosperidade. Então é muito importante agora, muito importante essa fala que vai vir a seguir, ok? Observem bem. O resultado dessa distorção em ficar apenas buscando aqui os benefícios sem o propósito missionário, né? Então o resultado dessa distorção pode ser percebido no desinteresse em conhecer a palavra de Deus, por exemplo. Há também quase nenhum interesse pela exegese, pela hermenêutica. De fato, a exegese e a hermenêutica elas vão trabalhar a questão do sentido do texto, do sentido original pretendido pelo autor. E como nós podemos agora então extrair, nós vamos ter aulas sobre exegese, hermenêutica, né? A ideia de tirar para fora, exegese, né? Tirar o sentido do texto, né? Dado ali, pretendido pelo próprio autor. Então já não há um interesse nisso, claro, por quê? Porque quando essa distorção aqui, e aí o que foi comentado anteriormente também, quando isso acontece, meus irmãos, não vai haver muito interesse em conhecer de fato a palavra de Deus, em se dedicar à exegese hermenêutica,
Também pouco interesse haverá pelo discipulado e pelo estudo da palavra, de fato, porque se torna uma espécie de um Deus utilitário, de um Jesus utilitário, né? Um Jesus acessório que me dá coisas, e assim ele atende aos desejos do meu coração, né? Sem levar em conta todo o contexto, todo o propósito missionário, na verdade, que Deus tem para a minha vida, né? Então isso aqui é muito importante, observe bem, né? Então quando isso é distorcido, pouco interesse haverá pela palavra de Deus, pelo estudo mais sério da palavra de Deus. Diz ainda o pastor Shedd: busca-se a experiência e não o Senhor das experiências. Parece uma diferença sutil, mas é importante. A ênfase exagerada sobre o indivíduo desvia a nossa atenção da comunhão e da responsabilidade mútua da igreja, né? Então a ideia aqui de indivíduo é os caprichos pessoais de cada um, né? Então Deus ele pode suprir nossas necessidades, que é muito diferente de Deus atender os nossos caprichos, né? Então a gente deve realmente estar atentos a isso, né? Muito importante essa fala. Observe que ele continua: não é certo omitir a ênfase sobre a obrigação e destacar apenas a motivação do amor que produz alegria no Senhor. A ênfase sobre a obrigação, esse texto, por exemplo, aqui, 1 Coríntios 13, pegando aqui um gancho, um parênteses, né? A questão ali vai tratar sobre o uso dos dons. O uso dos dons, por exemplo, né? Ele deve ser motivado sempre pelo amor. Por isso, em 1 Coríntios 12, Paulo está tratando sobre os dons. Vem 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor no uso dos dons, e 14 ele volta a falar sobre os dons. Então, como exemplo, você tem essa parte aqui. O assunto não é dons do Espírito. O assunto aqui envolve esse propósito em tudo que Deus nos dá. O propósito é sempre tornar o Senhor Jesus conhecido, né? Então, não é certo, ali diz o Shedd, não é certo omitir a ênfase sobre a obrigação e destacar apenas a motivação do amor. Por exemplo, nessa questão do uso dos dons, né? Que envolve a vida diária, que envolve a prática diária, que envolve a comunicação do Evangelho. Então, os dons eles devem ser utilizados para serviço, para servir, na verdade, para proclamar o Evangelho, para servir meus irmãos, para servir as pessoas lá fora. Nós estamos aqui por pura graça de Deus, transmitindo esse conteúdo a você. Possivelmente por alguma graça de Deus a nível de dom que Ele concedeu, por pura graça. E estamos agora prestando esse serviço. Estamos prestando esse serviço, esse trabalho, para que outras pessoas possam ter uma compreensão um pouquinho mais apurada da palavra de Deus. Então, de certa forma, isso sempre deve ser para servir, com o propósito sempre de que o nome do Senhor seja conhecido, né? Então, quando se dá uma ênfase em uma coisa para o capricho pessoal de alguém, está se fugindo do propósito de Deus. Porque Deus concede algo a alguém, por exemplo, aqui o caso dos dons, para que, na verdade, essa pessoa sirva, para que essa pessoa use aquilo para que o reino de Deus avance sobre a terra, né? Então, muito importante isso aqui, meus irmãos. Buscar os dons, por exemplo, e manifestações do poder de Deus em benefício próprio, e não em benefício do corpo de Cristo, é mais um desvio do propósito bíblico revelado na palavra. Perceba que a forma com que nós entendemos, a forma com que nós lidamos com as bênçãos que Deus concede, a maneira com que entendemos isso vai repercutir numa vida prática depois, né? Então a pessoa pode acabar sendo uma pessoa em si mesmada, supondo que Deus a chamou, quando concedeu bênçãos a ela, para que ela guarde tudo embaixo de um colchão para ela e fique ali num colchãozinho dela, tudo guardado, e ela tem esse entendimento, que foi para isso que Deus concedeu essas bênçãos, por exemplo. Não, na verdade aquilo tem um propósito missionário, tem um propósito de reino de Deus, de levar adiante a mensagem de salvação, né? Para o Brasil se tornar, diz o pastor Shedd, um verdadeiro celeiro de missões, é necessário que haja uma mudança de paradigma, né? Essas compreensões que temos visto aqui, meus irmãos, que já falamos um pouquinho, né? Essas distorções, né? Em lidar com esses propósitos de Deus, vão ter uma consequência, né? Então, o que o pastor Shedd está dizendo aqui é que para que haja essa mudança mesmo, para que o Brasil seja um celeiro de missões, precisa haver uma mudança na compreensão, no modelo, né? Como Israel, no período do Antigo Testamento, teve a oportunidade de influenciar o mundo ao seu redor em prol do Deus único, cumprindo suas leis e demonstrando um amor profundo pelo Senhor, nós temos o desafio de realinhar nossas prioridades.
Se genuinamente nos preocuparmos com que o Evangelho seja proclamado e vivido entre todos os povos, a bênção gloriosa cairá sobre nós. Paulo assim se refere a esse futuro, a essa expectativa, né, que o Evangelho seja propagado a todas as nações da terra. Para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Veja só, o apóstolo Paulo, voltando aqui, a letra A, né, ajustando a nossa compreensão com os propósitos de Deus. Concluindo aqui então esse ponto, meus irmãos. Se nós tivermos essa preocupação genuína, né, de tornar o nome de Cristo conhecido sobre todos os povos da terra, certamente o Senhor nos abençoará, certamente nós seremos alvo da bênção de Deus. Mas é importante que nós tenhamos em mente, né, meus irmãos, e tenhamos em mente que há um futuro glorioso que já acontece hoje aqui. O Evangelho está avançando sobre a terra, o Evangelho está sendo proclamado, nações estão se dobrando diante do Senhor, né? Pessoas em todas as partes do mundo estão conhecendo o Deus vivo, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e quem opera essa ação no coração deles é o Espírito Santo, né? Então nossa compreensão das Escrituras e a respeito da maneira com que Deus muitas vezes nos abençoa, sempre devemos ter em mente, nós também devemos ser bênção, lembra? Se tu uma bênção, ou seja, leve essa oferta de salvação às pessoas, leve a mensagem do Evangelho adiante. Deus entregou isso a você, para que nós proclamemos o nome do Senhor e levemos esse nome adiante. Isso vai acontecer na vida diária, no seu trabalho, isso vai acontecer na sua prática diária, nos seus parentes, de repente, você está aí na faculdade, você está na escola, é ali que você vai, com graça de Deus, tornando o nome do Senhor conhecido, né? E é isso, meus irmãos, dessa forma, nós estaremos compreendendo melhor os propósitos de Deus, né? Então veja só agora a letra B desse tópico 4. Deus uniu judeus e gentios e fez deles um povo, no caso a igreja, para que se cumpra a tarefa missionária. O apóstolo Paulo deixa claro em Efésios 2 que Deus está organizando um novo povo, diz assim o texto, e reconciliasse ambos em só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela, no caso a cruz, a inimizade, né? Então Deus agora uniu judeus e gentios, todas as nações da terra em um só povo, e esse povo chama-se igreja, né? A ideia de aqueles que foram chamados para fora, eclesia, a ideia de tirados, né, para fora, para agora estarem nesta assembleia, neste corpo. Só que veja, até aqui nós vemos o propósito missionário de Deus. Esse corpo não é para ele em si. Esse corpo agora, após eles serem chamados para fora, ou seja, chamados deste mundo de pecado, do sistema pecaminoso, eles fazem agora parte de um só corpo. E aí o Senhor Jesus diz agora, então, vão às nações da terra, vão por este mundo. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra, e eu estou agora enviando vocês a este mundo, né? Então, de certa forma, nós somos chamados aqui para fora, ao propósito sempre missionário, né? E, de certa forma, depois de limpos, purificados, regenerados, alinhados ao corpo do Senhor, agora nós somos enviados a este mundo, né? O Senhor Jesus mesmo afirmou isso, né? Sempre esse propósito missionário, sempre esse propósito de que o nome do Senhor seja conhecido. Essa fusão de judeus e gentios é a igreja, que tem a responsabilidade missionária de tornar conhecida a sabedoria de Deus, conforme Efésios 3, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja aí a tarefa então da igreja, né? Edson Queiroz comenta que quando Jesus estava executando seu ministério, tinha como objetivo deixar uma organização que desse continuidade à obra de Deus na terra. E esta organização é a igreja. Jesus disse, edificarei a minha igreja. A igreja é o instrumento de Deus para a realização da obra missionária e responsabiliza-se pela seleção, treinamento
e envio de missionário, né? Precisa selecionar. Jesus fez exatamente isso. Selecionou, formou o grupo, treinou esse grupo, preparou esse grupo e enviou esse grupo. Isso aqui, meus irmãos, serve a cada pessoa, cada um que está ouvindo essa mensagem nesse momento, essa aula, né? Serve a cada um de nós. Isso aqui é para igreja. Edificarei a minha igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja, né? Nós somos corpo de Cristo. Então serve a todos nós, né? Separados, né? Selecionados pelo Senhor, preparados pelo Senhor e enviados pelo Senhor, né? O Senhor, lembre-se, o Senhor Jesus edificou a sua igreja, Ele construiu, Ele alicerçou a sua igreja para este propósito, né? Precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos e saibamos por que estamos aqui na Terra e encontremos a verdadeira razão de existir, que é servir a Cristo e torná-lo conhecido, isso tudo para a glória de Deus. Isso é muito importante. E aí, meus irmãos, chegando aqui à letra C, as ordens então do Senhor Jesus. Lembre-se, o Senhor Jesus é a luz do mundo. As ordens do Senhor Jesus. Um pouco antes de retornar ao céu, o Senhor Jesus afirmou a promessa de poder para a igreja, especificou-lhes a missão da igreja e designou-lhes o campo de ação da igreja. Nós vamos ver isso em Atos 1:8. Diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui a promessa do poder está cumprida aqui. E serão minhas testemunhas, né? Serão minhas testemunhas. Você tem aqui a missão, que é testemunhar do nome de Cristo. E aí você tem o texto aqui: em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, aqui você tem o campo de ação, a esfera geográfica, que é a coordenada geográfica. Ela vai acontecer exatamente dentro desse padrão, vai acontecer aí no livro de Atos dos Apóstolos, né? Então você tem aqui a confirmação do poder, da missão, que é ser testemunha, e do campo de atuação, né? Ou seja, todas as partes, né? Isso quer dizer que a proclamação do Evangelho deve ser feita a partir do lugar onde nos convertemos e estamos. No caso seria como se fosse Jerusalém, alcançando também outras regiões, próximas no caso Judéia e Samaria, e também longínquas, né? Como os confins da terra. Diante da palavra de Deus, todo crente é chamado a se envolver com missões e evangelização. Não há como fugir, irmãos. Essa é a razão de nós sermos igreja, né? Então, de repente, você é uma pessoa que está ouvindo essa aula e Deus tem, de alguma forma, trabalhado no seu coração. Procure se empenhar na sua igreja local, procure conversar com o seu líder local, procure se aproximar dele e ver como você pode servir, como você pode produzir no reino de Deus, como você pode cooperar para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que mais pessoas conheçam. Mas você também tem o seu grande campo missionário, que é o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola. Ali é um campo missionário onde você pode atuar. Lembre-se, o campo é o mundo, né? Então todas as esferas da vida, elas podem ser encharcadas pela mensagem de salvação, pelo Evangelho. Observe ainda, as ordens são claras e repetidas várias vezes. Por exemplo, Mateus 28, 19 e 20. Fazei discípulos de todas as nações. E o ponto principal, lembre-se, do ir é fazer discípulos. Não adianta ir, já falamos sobre isso na parte A dessa aula, não adianta ir como um aventureiro, como apenas um mochileiro. Nós devemos ir e fazer discípulos, ensinando-os a palavra do Senhor, né? E esse ir pode ser de repente do outro lado da rua, pode ser do outro lado do muro, pode ser lá na faculdade, pode ser em qualquer lugar, né? Enquanto nós estivermos indo neste mundo, nós devemos então fazer discípulos, né? Marcos 16:15, ide por todo o mundo. Lucas 24:47, a todas as nações da terra. E a ideia desse A aqui é para todas as nações, começando de Jerusalém. Atos 1:8, até os confins da terra. Graças a Deus que os apóstolos levaram isso aqui muito a sério, meus irmãos. Então o Evangelho chegou aqui até o sul do Brasil, não é verdade? Graças a Deus por isso, né? Temos um pastor conhecido nosso, ele está no Uruguai, em Montevidéu. Se você olhar no mapa, o Uruguai fica bem abaixo ainda do Brasil, assim, bem no sul do mapa mundo ali, né? Então veja, o Evangelho chegou lá, né? Chegou lá e está alcançando vidas.
Como se não bastasse termos tão claros aqui, né? Fazer discípulos, ir a todas as nações, até os confins. Se não bastasse termos tão claros, o Senhor ilustra o alcance da sua ordem. Agora ele vai usar de ilustrações para tornar ainda mais fácil aquilo que ele deu, né? Como ordens, né? Várias vezes ele vai explicar isso de forma ilustrativa, né? Quando ele vai dizer, por exemplo, que nós somos a luz do mundo, né? Ele vai dizer também que o campo é o mundo. E também ele vai dizer, vejam os campos, né? Então o mundo, os campos estão prontos, preparados para a colheita, né? Os homens estão carentes de ouvir a mensagem do Evangelho. Mas lembre-se de tudo aquilo que já falamos até aqui, meus irmãos. A fidelidade na comunicação do Evangelho, né? Isso é muito importante. A certeza de que eu estou sendo fiel na comunicação do Evangelho. É isso que eu devo sempre me perguntar, né? Porque se o Evangelho está sendo pregado, comunicado, seja num púlpito, seja na escola, seja numa conversa com uma vizinha de muro, se o Evangelho está sendo comunicado fielmente como está na Palavra de Deus, então o Espírito Santo, conforme o seu desejo, conforme ele quiser, ele pode pegar essa mensagem fiel e trabalhar no coração daquela pessoa. Então isso é muito importante. O campo está preparado, né? Os campos estão prontos para a colheita, né? Mas é importante então que eu leve a mensagem de forma fiel ao que Deus estabeleceu na sua palavra. A salvação em Jesus é proclamada a todos. Deus ao longo da história tem vencido os corações de pedra, obscurecidos pela incredulidade, dando um novo coração ao seu povo. Os corações de pedra não servem de obstáculo para o amor gracioso de Deus, né? Deus certamente os vence. A igreja, constituída por aqueles que já tiveram seus corações transformados, anuncia o Evangelho, que é o poder transformador de Deus. Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, né? Por isso, esse testemunho abrange todos os homens. Veja, por exemplo, a seguir, né? Judeus, gentios, intelectuais ou não intelectuais, ele alcança essas pessoas aqui, ponto 1, né? Alcança também todas as nações, a salvação é proclamada a todos. Alcança samaritanos, que fala dos inimigos, muitas vezes mortais, lembra? Judéia, Samaria, né? Envolvia ali um ambiente hostil, um ambiente inimigo, né? Esses também eram alvos do amor, alvos da misericórdia de Deus, e o Evangelho deveria chegar lá, né? Então alcança samaritanos, alcança pobres, pessoas simples, alcança também pessoas influentes, pessoas ricas, né? O Evangelho ele deve ser proclamado a todos, né? A igreja, ou para a igreja, cabe a responsabilidade intransferível de pregar o Evangelho a toda criatura, né? Agora, meus irmãos, as exigências do Evangelho de Jesus Cristo. A igreja prega o Evangelho, conclamando ou chamando os homens a receberem o reinado de Cristo em seus corações, mudando assim a sua relação com o Senhor. Diante disso, observe a seguir quais são as exigências ou as reivindicações do Evangelho. O que se espera, né? O que o homem, então, agora, o que precisa acontecer, qual é a reação do homem, é o que vai acontecer, qual é o processo, né, diante do Evangelho. Veja só, primeiro, o arrependimento, né? É necessário se arrepender de seus pecados. Depois, então, a fé em Jesus Cristo, a conversão a Deus, receber o Evangelho, receber ele agora então e aplicar esse Evangelho todo na sua vida, a obediência, a perseverança e o viver de modo digno desse Evangelho. Se de fato então isso aqui aconteceu, se é verdade que isso aconteceu, aqui no ponto 7 isso vai refletir. Lembre-se, a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, Mateus capítulo 3, né? Vai falar sobre frutos dignos de arrependimento, né? Então, é de fato, esse viver de modo digno, ou seja, se isso aqui realmente aconteceu, se realmente houve um arrependimento, se realmente houve uma conversão, isso vai poder se observar aqui na maneira com que a pessoa vai viver, né? E os frutos do Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito, através do Evangelho, produz frutos de vida naqueles que o recebem pela fé, sendo o próprio ato de atender
ao Evangelho o primeiro fruto da vida eterna. Aqui, meus irmãos, não estamos necessariamente falando do fruto do Espírito, ok? De repente algum irmão vai olhar aqui, colocamos frutos, né? E aí o irmão de repente pode estar pensando, não, mas é fruto, presbítero, né? Sim, nós estamos aqui nesse caso falando especificamente do fruto do Espírito de Gálatas 5, né? Estamos aqui falando de frutos num aspecto geral, de várias áreas da vida, toda essa mudança integral que o Evangelho proporciona na vida de uma pessoa, certo? Então, por isso, frutos, ok? E um dos primeiros frutos que já acontece, o primeiro fruto que já acontece, é quando a pessoa já consegue crer, né, no Evangelho. Então, esse aqui já é o primeiro fruto já na vida dela, né? A rejeição do Evangelho, o contrário disso, implica na condenação eterna do homem. Olha só, veja a seguir alguns desses frutos então. O novo nascimento, ou também o fato de nos tornarmos filhos de Deus, a salvação, a paz com Deus. Lembre-se, o homem ele é inimigo de Deus, lembre-se, todos estão caídos. Vimos no tópico 1 a carência universal que nós temos, né? Agora, quando o ser humano então crê em Jesus Cristo, quando ele é regenerado pelo Espírito de Deus, e agora então ele recebe a adoção, agora ele é unido a Cristo, então agora ele tem paz com Deus, né? Literalmente agora ele tem paz com Deus. Também um dos frutos é sermos luz, termos vida e imortalidade. Melhor aqui também a ideia de vida eterna, né? O selo do Espírito, a libertação que acontece pela palavra de Deus e a fraternidade cristã e a participação nessas promessas, né? Realmente é uma nova vida, cheia de frutos para a glória de Deus, né? E é isso que nós desejamos aos homens, às mulheres, né, que estão neste momento sem Cristo no mundo. Nosso desejo é que conheçam o Salvador e possam experimentar, meus irmãos, desses frutos aqui que nós acabamos de mencionar, possam viver isso em suas vidas, né? Portanto, sendo assim, meus irmãos, diante do que vimos até aqui, vamos caminhar já agora para esse resumo e depois a conclusão. Nós vimos sobre a carência universal, conhecemos melhor alguns termos dentro desta área da evangelização e missões. Lembre-se, falamos sobre as bases bíblicas, né? Vimos que no Antigo Testamento a nação de Israel foi chamada para ser luz às nações. Deus tem propósitos missionários em nos dar as suas bênçãos, mas nós precisamos ser bênçãos, certo? Sempre devemos lembrar isso para não criarmos, e infelizmente no Brasil foi criado, veio dos Estados Unidos com grande força para o Brasil, a teologia da prosperidade, e aí tem agora a sua vertente mais moderna, que é a teologia do coaching. Na verdade, trata-se da mesma coisa, apenas com ênfases diferentes, né? Mas é mãe e filha, teologia da prosperidade, teologia do coaching. Quando é feita uma análise, uma interpretação incoerente do Antigo Testamento e do Novo, então isso vai repercutir na prática. E se nós então não olharmos com atenção e deixarmos de lado a ênfase, na verdade, o grande propósito que é missionário, né, no Antigo Testamento, Israel, né? Se nós não olharmos direito, nós vamos criar, na verdade, na prática, também uma teologia da prosperidade. E aí no Novo Testamento, tópico 4, meus irmãos, nós vimos que Jesus é a luz do mundo, né? Ele é o clímax, ele é o ponto central. Na cruz, Deus uniu então judeus e gentios. Deus agora uniu estes a um só corpo, a igreja, né? Aqueles que são tirados para fora. Eles são tirados, né, tirados do sistema mundano, da vida de pecado. Agora então eles nascem de novo, eles são novas criaturas. Agora eles recebem o poder do alto e eles vão. Agora eles são enviados a esse mundo. Isso toda a igreja de Cristo, né? Ok? Então, concluindo, meus irmãos, finalmente devemos sempre nos lembrar de que Deus é o Senhor. Ok? A nós, irmãos, compete o quê? Pregar, ensinar, interceder e suplicar. É isso que nós devemos fazer. E de fazer discípulos, né? Então esse é o nosso trabalho. E aí nós vamos a partir disso interceder, suplicar, né? A oração deve ser o elemento agregador de todos os nossos atos. A oração é a declaração solene do povo de Deus de que a sua suficiência e capacidade estão em Deus. Então nós temos essa tarefa da evangelização mundial, das missões mundiais, mas nós fazemos isso, o que nos compete é pregar, ensinar, batalhar, correr atrás, fazer, mas, na verdade, nós
clamamos a Deus, né, para que Ele confirme. Nós clamamos a Deus para que realmente Ele torne isso eficaz. Né? Então nós, quando clamamos ao Senhor, quando nós suplicamos ao Senhor, nós estamos demonstrando que não é na força do nosso braço, né? Que não é pela nossa capacidade, que não é por aquilo que a gente acaba criando muitas vezes, mas na verdade pela suficiência e capacidade que vem do Senhor, né? Certo? Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos capacitando pelo Espírito a sermos testemunhas fiéis. Amém. Não é verdade? É isso que a gente deseja. Então, meus queridos irmãos, chegamos ao fim da aula número 2, ok? Onde falamos sobre as bases bíblicas para as missões e a evangelização, ok? Todos nós somos igreja, nós fomos chamados com propósitos missionários, para que no final de tudo as nações, os homens, a igreja glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você e até a nossa aula de número 3. Que Deus dê a cada um de nós a sua graça e que possamos continuar firmes neste propósito. Amém? Deus abençoe. Um grande abraço a todos.